de ginástica. Ginásio Tarumã, Curitiba, do Paraná. Aí a Caroline Molinari, do Brasil. Nessas competições do período da tarde, as grandes finais aí, em que nós temos a disputa da medalha de ouro na classificação geral individual e também na prova por equipe. Está aí a Daniela Hipólito, o Brasil, que vai com a Caroline Molinari, a Stefane Salani, a Camila Comin, a Daniela Hipólito, a Ana Paula Rodrigues e a Laís Souza. Mas é claro que o Bruno Lohan está com uma convidada muito especial, a Luísa Parente, em Curitiba, no Paraná, Bruno. Pois é, Alvinho, agora as provas femininas, então vamos usar e abusar da Luísa Parente aqui, para ela passar tudo o que está acontecendo aqui pro amigo da Bandeirantes e do Band Esportes em todo o Brasil. E aí, Luísa, boa tarde. O que já dá para falar dessas primeiras apresentações? Boa tarde a todos que estão assistindo a Bandeirantes. E nós estamos iniciando a competição feminina, né? Competição do concurso 1 e 2. Significa que é por equipe e o somatório individual geral por aparelho, de todos os aparelhos de cada ginasta, né? O Brasil está iniciando a competição no solo, a Argentina está na trave, né? Bolívia está no salto. Temos o Uruguai, eu acho que Equador, desculpe, nas paralelas. E agora vamos ter a apresentação da Camila Comin, que é a ginasta que uma das ginastas que representou o Brasil nas Olimpíadas de Sydney. Então, vamos acompanhar, Alvinho, a apresentação da Camila Comin, depois a Luísa vai comentar essa apresentação. Tá, a Camila Comin, que tem 1,55 m, 44 quilos, obteve justamente a medalha de bronze por equipes quando o Brasil foi o bronze no Pan-Americano de Winnipeg em 99. E ela foi campeã por equipe pan-americana da modalidade de ginástica em 97, quando ela e a Daniela Hipólito, ao lado da Daiane dos Santos, conseguiram uma pontuação expressiva. Ela está guardando a música. Ao contrário do masculino, o feminino nós temos as competições de solo, o salto sobre o cavalo, as paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. Justamente na apresentação da Camila Comin. Camila Comin, que nasceu na cidade de São Paulo em 83. Tem 19 anos de idade, portanto. Ali vocês estavam acompanhando o Griner, que é justamente o treinador de vôlei da equipe do Paraná. E um detalhe, né? A Camila Comin, ela já tinha declarado antes dos Jogos Olímpicos de Sydney 2000 que é uma grande fã da Luísa Parente. Aí a nota de partida 9,30. Vale lembrar que pela manhã o Brasil conquistou a medalha de ouro entre os homens na prova por equipes. Agora as meninas do Brasil, muito mais experimentadas, são as favoritas para o ouro. Vamos conferir a Camila.
E o término da apresentação da Camila Comim nas competições de ginástica em Curitiba, no Paraná. Jogos Sul-Americanos Brasil 2002. Um gesto Ourocard diz muito sobre você. Ourocard é do Banco do Brasil. Tá aí a apresentação da Camila Comim. Vamos com a Luísa Parente e com o Bruno Lohans. Exatamente, vamos pedir então no replay aqui da apresentação. Vamos ver o que a Luísa acha dessa apresentação da Camila Comim. E aí, Luísa? Então, acabamos de assistir essa última passagem dela, de acrobática, né? Ela fez uma tripla pirueta, né? Um mortal com 3 piruetas no ar. Ela talvez não tenha finalizado bem a tripla e pode causar algum desconto isso. E também ela teve uma... Ela saiu do tablado na primeira passada? Não, ela não. foi a Caroline que na primeira série que teve isso despontua também, 1/10, né? Mas a série em si foi muito boa e temos aí a música do Guarani, né, de Carlos Gomes, e a coreografia de Rony Ferreira, que está aqui conosco comentando, né? Exatamente, o Rony que participou também das transmissões da parte da manhã. E agora tem Daniela Hipólito, Álvaro José. Tá certo, a Daniela Hipólito aí, que foi medalha de prata justamente no Campeonato Mundial de Ginástica, conquistou o ouro também na Copa do Mundo de Ginástica, demonstrando aí que não competiu nunca fora de forma. E é claro que justamente aí as notas, olha só as notas do feminino como são superiores, hein? 8.575 a nota da Camila. Quanto que nós essa vamos nota aí? Da Carolina Molinari. Tá aí, da Carolina Molinari. A nota de partida aí da Daniela Hipólito é 9.40. Essa nota de partida da Camila Comim, 9.400. Tá aí, vamos com a Daniela Hipólito. A apresentação da Daniela Hipólito, o maior nome da nossa ginástica hoje, um dos maiores nomes do mundo. Daniela Hipólito, que vale lembrar, né? Torneio Internacional de Marselha, ela bateu a medalha de ouro, a romena Andrea Raducan, que é campeã mundial. E ela no solo aí realmente dominando a Daniela Hipólito, Bruno. Luísa, belíssima apresentação da Daniela, né? Sou suspeita, meu coração tá palpitando, né? Mas depois dessas acrobacias maravilhosas, com amplitude, com altura e principalmente cravando, né? Que a gente chama quando se é aquela chegada perfeita, ela deve realmente tirar a melhor nota de solo do Brasil, com certeza, e quem sabe da competição. Agora, o Brasil por equipes é mais do que favorito, né? Com um time muito forte realmente da seleção brasileira. Sim, porque na verdade a equipe conta a nota de 4 ginastas, né? Competem 5 e contra a nota de 4. Então, nesse sentido, o Brasil tem uma equipe mais homogênea e a questão que decide a competição é muito na trave de equilíbrio. Então, como o Brasil vai ser o último a se apresentar na trave, vamos aguardar até lá, mas é uma expectativa muito grande para o ouro. E a nota da Camila Comim, que foi antes da Daniela Hipólito, 8.625. Ou seja, a cada apresentação a nota da seleção brasileira foi subindo.
Começou com a Ana Paula com 8.375, depois 8.450 para Laís Souza, 8.575 para Caroline Molinari e aí 8.625 para Camila Comim. Isso sem contar a nota da Daniele, que ainda não veio. E a expectativa é de que seja uma nota ainda melhor. Aí a pontuação 8.625. Grande nota aí. Na confirmação aí da Camila Comim. E no aguardo a nota da Daniele Hipólito, né? Que realmente deu um show na ginástica de solo. Se apresentando aí à plateia com uma atriz. Uma expressão corporal muito própria. Características marcantes da ginástica desde os anos 70, com as soviéticas Olga Korbut e Ludmila Turisheva, e depois com a Nádia Comaneci. Aí vamos para... Daniele Hipólito, Alvinho, parte com nota 10. Só para a gente ter ideia, eu acho que é interessante a gente pegar a opinião também do Ricardo Pereira, o técnico da Daniele, que está aqui do lado de fora. Ricardo, você não queria nem assistir a apresentação de tão nervoso que você ficou. Mesmo assim você assistiu. E aí? Aí que eu acho pior ficar aqui fora do que lá dentro. Por mais que eu possa falar alguma coisa para ela escutar, mas eu não tô ali perto, não tô sentindo como ela tá. Então é complicado. Eu fiquei muito nervoso mesmo. Como é que foi a apresentação? Graças a Deus deu certo, foi ótimo. Aí então, Ricardo Pereira, técnico da Daniele Hipólito, ele é técnico da Daniele Hipólito e não está na seleção. Por isso, ele está aqui do lado de fora. Ele está acompanhando a Daniele como técnico particular dela. Então, por isso, ele está aqui do lado de fora. E sempre que a Daniele passar por um dos aparelhos, quando sai a nota dela, excepcional, 9.475. 9.475 para a Daniele Hipólito. Sempre que ela passar por um dos aparelhos, o Ricardo Pereira vai estar comentando também, Alvinho. Voltamos já já. Jogos Sul-Americanos Brasil 2002. Muito bem, voltamos com as competições da ginástica artística feminina. Desde o Tarumã, Curitiba, no Paraná, você podendo acompanhar em todo o país. Já tivemos os exercícios de solo. A nota mais alta, disparada, né, foi da Daniele Hipólito. E justamente o Brasil aí com uma grande pontuação nos exercícios de solo. Amplo favorito à conquista da medalha de ouro. O Brasil que foi campeão pan-americano de ginástica, mostrando aí toda a sua força e indo agora nas competições do salto sobre o cavalo. Ao contrário dos homens, as mulheres saltam na largura do cavalo. A Stephanie Salani fazendo seus preparativos para o salto. Sempre são 2 saltos, né? É computado uma média. Pode sempre nós vamos ouvir uma música que é o solo de uma outra ginasta que estará se apresentando. Isso é característico em todas as competições, sejam Jogos Olímpicos, Pan-Americanos ou Campeonatos do Mundo. Aí o primeiro salto e a parada. Justamente a Stephanie Salani deu a parada ali. Que é a Stephanie de Andrade Salani. Ela que nasceu em Diadema. Tem 18 anos de idade. Tivemos a nota anterior, em 8.675. E agora o salto da Stephanie Salani. Bruno Lohans. Belíssimo salto da Stephanie, né, Luísa? Foi muito bom, é um salto de uma dificuldade, uma certa dificuldade. Tem nota de partida esse salto de 9,60. Estão me corrigindo já aqui, 9,70, que é a nota de partida. Então, de acordo com a execução dela, os juízes vão avaliar, vão
descontar alguma coisa, mas aquela corrida que ela fez antes desse salto, ela é permitida desde que ela não toque nenhum dos aparelhos, nem o trampolim, nem o cavalo. Tá, então toda a explicação da Luísa fica muito mais fácil assim, né, Alvinho? Com certeza, ela vai aí para mais um salto. Vamos para o segundo salto. Segundo salto aí da brasileira Camila Comim. 19 anos de idade, 1,55 m, ela que nasceu em São Paulo. São as competições da ginástica artística que você acompanha desde Curitiba, no Paraná. Aí a preparação, a concentração da Camila Comim. Ela que fez balé e natação antes de se iniciar na ginástica artística. Camila Comim, que é fã de carteirinha da Luísa Parente, treinou duro justamente no seu maior momento entre os Jogos Pan-Americanos e os Jogos Olímpicos de Sydney, entre o Pan-Americano de Winnipeg e a Olimpíada de Sydney. Tudo isso para entrar na equipe brasileira. Vai aí a Camila Comim, já o salto com elementos acrobáticos e a finalização do exercício, Bruno Lohans. Pedindo o comentário da Luísa Parente sobre esse salto da Camila Comim. Foi um salto muito bom, ela teve um segundo voo que a gente chama, que é a parte depois, posterior do cavalo, uma grande amplitude, você pode ver a distância que ela caiu depois do cavalo. Isso é um dos objetivos do salto, você cair bem distante do cavalo. Vamos observar, ela está se aproximando do cavalo. Ela faz uma rondada, uma pirueta e um mortal carpado. Ela teve um desvio no eixo lateral, olha, ela está caindo um pouquinho próximo demais da esquerda aqui. Então isso despontou um pouco. De qualquer forma, um belo salto. Quando saiu a nota da Stephanie Salani, 8.875. Aí a Stephanie Salani nas competições de salto, 8.875, e vai a Camila Comim para o seu segundo salto. Camila na sua entrada, o segundo salto já com uma execução melhor que o primeiro. Jogos Sul-Americanos, Brasil 2002. Novas latas Coca-Cola, colecione. Aí já toda esticada a Camila Comim numa grande aterrissagem, Bruno Lohans. Quando sai a nota do primeiro salto da Camila Comim, 9, nota 9 para ela, explicando então também, Luísa, por que ela está fazendo 2 saltos. Então, o ginasta que decidir competir na final, ele tem que apresentar 2 saltos diferentes e de grupos diferentes, de dificuldades diferentes também. Então, não são todas as ginastas, como vocês perceberam, do Brasil, que estão
concorrendo para a final, mas a Camila é uma delas e ela apresentou 2 saltos. Então vamos aguardar a nota do segundo salto, que não vai interferir em nada no somatório para a equipe nem no individual geral. Somente vai classificá-la para a final. Brasil, Alvinho, que depois do primeiro aparelho já está na liderança, já abre 2 pontos da Argentina, 35-125 para o Brasil, 33-325 para a Argentina. O Equador é o terceiro com 25.400. Tá aí, enquanto que nós vamos para Daniele Hipólito no salto, vale lembrar que ao contrário do masculino, que nós tivemos uma batalha duríssima, no feminino o Brasil tem realmente, toda a equipe brasileira tem um nível pan-americano, as atletas que esperam estar realmente numa grande condição para os próximos Jogos Pan-Americanos, disputando o ouro lá com as norte-americanas, e a Daniele Hipólito, que é uma das maiores ginastas do mundo. Aí o salto primeiro da Daniele Hipólito, vai fazer 2. Somente na terminação aí da Daniele Hipólito. Salto feminino que é feito justamente na largura do aparato. Jogos Sul-Americanos, Brasil 2002. Gasolina Podium da Petrobras. O prazer de dirigir em alta octanagem. Tá aí, portanto, o salto da Daniele. Aí o salto da Daniele Hipólito. Divulgadas na parede da frente do ginásio, em 2 Vamos para o segundo salto da Daniele Hipólito. Primeiro aparelho, Brasil em primeiro, com 35,125 pontos. Tá aí a chamada, o Bruno já falou, né? O Brasil na liderança com a Argentina em segundo, apenas que o Brasil tem um nível entre as mulheres muito superior ao dos homens. E por isso, tal classificação, o Brasil que vai conquistar aí a medalha de ouro dos Jogos Sul-Americanos na ginástica feminina. Daniele Hipólito para o seu segundo salto. Um grande desempenho da nossa melhor ginasta, Bruno Lohans. Aí grande desempenho da Daniele Hipólito. Bruno Lohans. Daniele Hipólito que tirou 9,100 no primeiro salto. Agora vamos aguardar a segunda nota dela. E a Luísa vai comentar esses 2 saltos da Daniele. Então, ela também está concorrendo para a final. A nota que vai valer para a equipe é o 9,10, que ela tirou no primeiro salto. E aí nós tivemos uma reversão para frente, mortal carpado com meia volta. O que significa que ela fez um salto de uma certa dificuldade. Deve tirar uma boa nota, apesar da aterrissagem dela ter sido um pouco carpada. Ela poderia ter feito uma abertura um pouco maior antes de chegar ao solo. Mas, no geral, o salto foi muito bom. De qualquer forma, é o segundo aparelho que ela passa, o segundo que ela tira acima de 9, né? Isso, a média 9 é importantíssima na ginástica, até mesmo em campeonato mundial, para se obter o brevet internacional, só é concedido aos ginastas acima dessa média de 9. Tá aí então, Alvinho. Tá aí, portanto, Daniele Hipólito, número 13, pela equipe brasileira. São as competições de salto aí. O Brasil, que liderou no solo, realmente pontuando também muito bem com relação ao salto sobre o cavalo. Faltam as paralelas assimétricas e a trave de equilíbrio. E aí, justamente no momento da parada, temos exibição de outras ginastas, já que o solo é a modalidade que mais demora. Jogos Sul-Americanos, Brasil 2002. Muito bem, estamos conferindo aí as emoções da ginástica artística feminina. É claro, com todas essas competições, desde o ginásio do Tarumã, em Curitiba, no Paraná. Já tivemos as competições da ginástica de solo, o salto sobre o cavalo. Vamos agora para as barras paralelas, que são flexíveis e ajudam a ginasta a manter
o movimento durante as sequências paralelas assimétricas, né? A ginasta trabalha aí com as duas barras em ação contínua, se movimentando através da barra alta e da barra baixa. O movimento é um aparelho só para mulheres. Os homens trabalham com as barras paralelas e as mulheres com as assimétricas. Bruno Lohans. Confirmando a nota do segundo salto da Daniele Hipólito, 9,150. E após o primeiro aparelho, a Daniele, obviamente, é líder da competição com 9,475. Seguida pela Mary Claytor Garcia Ayesta, do Peru, com 8,800. E da Cecília Stancato, da Argentina, com 8,775. Sempre lembrando que o Brasil não conta com a Daiane dos Santos, uma das grandes atletas da seleção brasileira que está se recuperando de um problema no joelho. Um desfalque que com certeza faz muita falta, né, Luísa? Ah, sim. E o público deve também sentir essa falta, porque ela encanta nas suas séries de solo e nos seus altíssimos saltos, né? Mas a gente está torcendo para ela se recuperar rápido e estar pronta para os próximos campeonatos. Agora nas paralelas, o que já dá para esperar? Paralelas é um dos aparelhos que exige muita técnica e o Brasil está treinando muito e está inovando também em exercícios e tem bastante dificuldades. Então agora vamos aguardar o final do aquecimento da seleção brasileira, Álvaro José, e aí sim o início das apresentações das brasileiras nas barras paralelas assimétricas. Vamos lá, já aguardando a equipe brasileira aí. Essas barras paralelas assimétricas, vale lembrar que a avaliação do exercício começa já com a impulsão no trampolim. Durante todo o tempo se falou com relação a grau de dificuldade, né? O exercício deve ser composto de elementos de diversos grupos. E as partes de dificuldade A, que é o mais simples, B, C, D e E, que é o mais difícil, devem representar aí uma variedade dos grupos de elementos. Nas paralelas assimétricas, nós temos grupos estruturais que devem ser executados os elementos com giro sobre o eixo longitudinal, que são as piruetas, né? E transversal. Também os mortais. E principalmente as trocas de tomadas e elementos com voo. Aí já ao término da preparação das atletas brasileiras, vale lembrar que a Daniele Hipólito, justamente na Copa do Mundo, ela acabou ganhando medalha de bronze nas assimétricas. Jogos Sul-Americanos, Brasil 2002. Comando da Madrugada com Goulart de Andrade, sábado, meia-noite. As competições da ginástica. Aqui nos Jogos Sul-Americanos já tivemos a primeira apresentação do Brasil. Aí todo o cuidado com relação ao trampolim, né? Na projeção das atletas, Bruno. Depois dessa bela apresentação da Laís Souza, a primeira brasileira nessa prova, agora quando a gente vê o replay da saída, deu uma falseadinha ali, mas uma bela apresentação também, né, Luísa? Sim, no caso até um desconto pequeno, mas ela teve uma outra largada e retomada muito próxima da barra, isso também despontua um pouco. E o que se exige muito nas paralelas é a precisão das piruetas no eixo da parada de mão, assim, bem em cima do barrote. Isso não pode ser nem antes nem depois. Então, a cada vez que ela foge desse eixo, ela é descontada e não recebe a bonificação do exercício. E aí a nota sai mais baixa. Vamos com a Ana Paula, que tem uma nota de saída muito alta, uma nota de partida muito alta. E ao lado da Daniele, são as duas grandes competidoras do Brasil nessa especialidade agora. Já dá para esperar também uma apresentação muito boa.
sim, a nota dela deve ser quase saindo de 10, deve sair 9,90, 9,80, depende realmente também da execução dela. Mas ela é uma ginasta que tem um estilo e é bastante elegante e sobressai nas paralelas, principalmente. Vamos acompanhar então. Vamos lá com a Ana Paula Rodrigues. Ana Paula, que não fez parte da equipe brasileira que esteve em ação nos Jogos Olímpicos de Sydney. O Brasil já realizou 2 rotações, né? No solo e também no salto sobre o cavalo. Agora o terceiro momento da equipe brasileira de ginástica artística nesses Jogos Sul-Americanos, aí nas paralelas. Como sempre, vale a pena lembrar, né? Simultaneamente temos as competições de solo, outras equipes estão no solo. E aí as músicas daquelas concorrentes. Aí a Ana Paula Rodrigues fazendo a retomada da barra, passando para a barra alta. Aí as paradas, já que esse aparelho entre as mulheres é o que propicia maior amplitude. E o término da apresentação da Ana Paula Rodrigues. Nas assimétricas, Bruno. Ana Paula Rodrigues, que logo no início, na sua entrada no aparelho, já usou um truque, né? Uma acrobacia que tem o nome de Comaneci, ou seja, que foi a Nádia Comaneci a primeira a fazer esse tipo de acrobacia. E teve uma saída também bastante original e uma apresentação boa demais também, né, Luiz? Muito boa. Eu queria só destacar que a Ana Paula, ela está recém-vinda dos Jogos da Juventude, que é um evento do Ministério do Esporte e Turismo, junto com realização com o Comitê Olímpico Brasileiro, e foi a campeã dos Jogos da Juventude. E está aqui agora no Sul-Americano, dando mais esse prazer para a gente. E depois de 2 aparelhos, Álvaro José, o Brasil continua na liderança com 70,900. A Argentina é segundo com 66,425 e Equador o terceiro com 57,150. O Brasil já vai bem demais no individual também. Depois de 2 aparelhos, a Daniela Hipólito é líder com 18,575, seguida pela Camila Comim com 17,625. Ou seja, o Brasil vai em primeiro e segundo lugar também no individual. O que não surpreende, né, Bruno? Ao contrário dos homens, as mulheres podem, além de conquistar medalha de ouro por equipe, fazer na classificação geral individual o all-around, o ouro, a prata e o bronze. Vai lembrar também que o Bruno Lohan está próximo também ao Ricardo Pereira, que é o treinador da Daniela Hipólito. Ele que acompanha a Daniela Hipólito nas etapas da Copa do Mundo de Ginástica, né? Nós temos várias etapas aí que vão pontuando. Em outubro, teremos na França a decisão, aí o torneio que vai decidir os campeões da Copa do Mundo. Vamos então ouvir o Ricardo aqui, saber já depois da Daniela em 2 aparelhos, Daniela com uma pontuação muito alta. Como é que está indo para você até agora? Está tudo como já era esperado, Ricardo? O que eu pretendo agora, o que eu espero que aconteça, seja que ela acerte a paralela, porque aí chega na trave sem nenhum compromisso, entendeu? Que a trave é o aparelho que causa mais nervosismo assim na atleta. Então, se ela passar bem pela paralela, ela já vai ter certeza que ganhou a competição. Então, ela vai entrar na trave mais para cumprir a tabela, mais para mais calma, assim. E é o melhor aparelho dela depois do solo. Então, ela pode ter uma performance bem melhor.
Fazer a alegria de todo esse pessoal que está lotando o ginásio aqui, está muito feliz com o desempenho dela, né? Ela vai fazer, não só ela, como todas as outras da equipe. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Obrigado, cara. Agora a Caroline Molinari, aí nas paralelas assimétricas. Caroline Molinari, que é a terceira a se apresentar aí na saída. Depois teremos a Camila Comin, a Daniela Hipólito e a Stefani Salani. Olha aí a Caroline Molinari. Enquanto que a Camila Comin já se preparando, o Bruno Lohans. Mas e a Caroline Molinari? Como é que foi no entender da Luísa Parente? Sem dúvida, mais uma belíssima apresentação. Agora quando está saindo a nota da Ana Paula Rodrigues, 9,25. E a Caroline Molinari também mais uma grande apresentação da equipe brasileira, né, Luísa? E deve tirar mais de 9 também. Ela teve uma composição de série muito boa e, pelo que a gente pôde ver, ela conseguiu executar toda a programação da série mesmo, que às vezes acontece da gente não poder fazer o que a gente estava prevendo. Mas vamos esperar a nota dela, que deve ser acima de 9, com certeza. A equipe brasileira que vai dando show até agora. Para se ter ideia, a Caroline Molinari até com nota de partida de 9,600. Foi tão bem assim, com certeza deve ficar acima dos 9 pontos. São as competidoras que estão em ação na ginástica artística feminina em Curitiba, no Paraná. E o ginásio do Tarumã, nesses Jogos Sul-Americanos, totalmente lotado nesse grande espetáculo da ginástica artística feminina. Já a Camila Comin passando para a barra mais alta, né? E a queda impressionante, hein? Não conseguiu fazer a retomada na barra ali. Acabou caindo nas assimétricas. Aí nessa aí, que tem a altura de 2 metros e 35 centímetros, a mais baixa 1,55. Que queda, hein? Ela reinicia da barra alta. Aí a retomada, a concentração. E a saída da Camila Comin. Tá aí a Camila Comin. Enquanto que nós temos ali mais uma nota, que é justamente da Caroline Molinari. Bruno Lohans. Todo mundo esperando uma nota acima de 9. A Luísa na mesma hora já falou aqui que essa nota não foi tão alta em virtude da saída da Caroline Molinari, que acabou saindo muito próxima das barras. E agora a Camila Comin passando um momento muito difícil. Sem dúvida deve ser um momento mais complicado para uma ginasta, um momento de uma queda e da retomada do aparelho, a retomada a busca da confiança perdida, né, Luísa? Sim, não só do próprio aparelho, como do resto da competição. No caso das paralelas, ela tem 30 segundos para retomar o aparelho, ela pode se ajeitar a mão, colocar o magnésio, né, que é aquele pozinho que a gente põe nas mãos, e retomar o exercício, né, e garantir que seja só aquele valor de queda, que é meio ponto que ela está descontando. Caprichar na saída para poder não descontar mais nada. Então, depois da queda, como é que foi a Camila Comin? Ela foi bem, né? Ela não cravou a saída, mas teve um resto de série muito bom. Portanto, ela perde esse meio ponto, Alvinho, mas mesmo assim uma participação boa da Camila Comin nas barras paralelas.
Aí vamos para o encerramento justamente dessa rotação com a Daniela Hipólito. Aí a tristeza, a decepção e o choro nesse drama dos Jogos Sul-Americanos com a Camila Comim. Vale lembrar que o Brasil está na competição com a Laís Souza, a Ana Paula Rodrigues, a Caroline Molinari e a Camila Comim, além da Daniela Hipólito. Momento daquela escapada, né? Aí passando o Magnésio, a Daniela Hipólito, o Bruno Lohance e a Luísa Parente falaram, né? Daniela Hipólito sempre já sai com a nota 10, a nota máxima. Aí uma das maiores expressões do esporte brasileiro, Daniela Hipólito, que teve em ação também nos Jogos Olímpicos realizados em Sydney, mas que foi vice-campeã mundial posteriormente no ano de 2001. Ela que vive hoje no Rio de Janeiro, mas nasceu em Santo André. Agora a apresentação da Daniela Hipólito nas assimétricas, já fazendo aí a tomada da barra alta. Já a primeira retomada de barra. Ganhando mais velocidade nos giros e a saída da Daniela Hipólito. Grande apresentação, Bruno. Exatamente, da Daniela Hipólito. Até um detalhe muito curioso da Daniela Hipólito, Rony Ferreira, que está aqui ainda com a gente. Ela prepara sempre o aparelho de uma maneira toda especial antes de entrar, principalmente aqui nas barras paralelas. A gente vem acompanhando os treinamentos. Ela é uma das poucas que chega ali, dá um trabalho, dá um trato, né? Na barra, do jeito que ela gosta, diferente até das outras atletas, né? A Dani tem um aspecto peculiar, ela sempre prepara ela mesma a barra, ela gosta de estar do jeitinho dela, molhada do jeito que ela gosta, ela se sente mais firme desse jeito e vem dado o resultado certo, porque ela fez uma excelente prova de paralela, vai tirar um notaço e provavelmente vai ser a campeã da paralela. Luísa, essa apresentação da Daniela Hipólito, uma saída excepcional, né? Como você disse, uma saída cravada, né? E de muita dificuldade. Ela fez um duplo mortal estendido, com o corpo totalmente esticado, e uma pirueta no segundo mortal. E a série toda muito boa. Ela fez uma largada e retomada da barra que a gente viu com bastante amplitude. O público aqui fez todo mundo ó. E agora estamos indo, o Brasil está indo para a trave, que é considerado o aparelho decisivo numa competição, mas eu acredito que o Brasil está com uma pontuação muito boa e no próximo grupo a Venezuela talvez não consiga superar o Brasil, vamos torcer. Camila Comim, passando a nota dela, ela que sofreu aquela queda, ficou com 7.850 ao vir na segunda parcial do individual, continua só dando o Brasil. Daniela Hipólito, 18.575, como a gente já havia passado, agora confirmando as outras colocadas. Camila Comim, a segunda, com 17.625. Laís Souza, com 17.250. Está empatada no terceiro lugar com a Caroline Molinari. Todo mundo Brasil, as duas com 17.250, só dá Brasil. Jogos Sul-Americanos, Brasil 2002. As competições na trave de equilíbrio. Na ginástica artística feminina desses Jogos Sul-Americanos está aí a Luísa Parente, acompanhando a equipe do Brasil, muito atenta ao lado do Bruno Lohance. Já tivemos a apresentação da Stephanie Salani
na trave de equilíbrio, agora a Ana Paula Rodrigues. Na sequência teremos a Caroline Molinari, a Camila Comin, a Daniela Hipólito. Vale lembrar que a trave de equilíbrio tem 1,20 m de altura e 5 metros de comprimento. E realmente os exercícios na trave são complicados, são difíceis e exigem um grande equilíbrio numa execução aí de 1 minuto e 10 a 1 minuto e 30. Vamos checar aí a apresentação da Stephanie Salani com Bruno Lohans. A imagem recuperada mostrou, Alvinho, a nota da Daniela Hipólito nas paralelas, 9,325. O Ricardinho, o técnico dela, aqui já passou, já comemorando. A gente tentou segurar aqui, não conseguiu, ele já saiu correndo, tá lá esperando lá para ir para a trave, para ver a apresentação da Daniele. E agora a gente vai ter a Ana Paula Rodrigues, quando a nota de partida da Stephanie Salani é de 9.400, desculpa, e ela que participou da seletiva para a Olimpíada de Sydney. Agora então vamos acompanhar a Ana Paula Rodrigues, assim que sair a nota da Stephanie a gente informa. Aí Ana Paula Rodrigues, já entrando, fazendo a entrada no mortal na trave de equilíbrio. E ela que tem que na trave de equilíbrio executar movimentos dançantes, acrobáticos de queda. E uma descida enquanto estiver usando toda a extensão da trave. Deve demonstrar um controle fundamental, flexibilidade e força. Aí Ana Paula Rodrigues. E a segunda ginasta brasileira na trave de equilíbrio, lembrando que a música é dos exercícios de solo. E aí a saída da Ana Paula Rodrigues. Bruno Lohans. Excepcional a apresentação da Ana Paula Rodrigues, tanto que ela está recebendo esse abraço da técnica da seleção. Na mesma hora a Luísa já olhou aqui, já abriu o sorriso de quem tem certeza de que vem notão, assim como foi a nota da Stephanie Salani, 8.900, para a primeira nota da equipe na trave, que é o aparelho mais complicado, já passa uma confiança, uma segurança para todo mundo que vem depois, né, Luísa? Com certeza, é importantíssimo a segurança na trave, e isso a gente pôde notar também com a Ana Paula, ginasta segura, firme, ao mesmo tempo graciosa e elegante, e isso é que o público e os árbitros querem ver. Na verdade, ela também fez, a Ana Paula tem uma série com mais dificuldades do que a Stephanie, e a nota de partida dela é 10, então isso faz com que realmente a nota dela de execução, nota final, seja muito boa, acima de 9 com certeza. E agora então vamos ter a Caroline Molinari, que também está bem na disputa individual. Enquanto a gente aguarda justamente a nota da Ana Paula Rodrigues, agora a vez da Caroline Molinari. Numa sequência diferente dos homens, né? As mulheres estão muito bem na competição e o Brasil pode fazer, além da medalha de ouro por equipes, pode fazer na classificação geral individual ou all-around o ouro, a prata e o bronze. Depois da Carolina Molinari teremos a Camila Comin e aí sim a Daniela Hipólito. Vai aí a Caroline Molinari. Já entrada em mortal, o público no Tarumã gosta muito, a gente já falou que os elementos são fundamentais, né? E a avaliação do exercício começa com impulsão no trampolim até a saída. Duração não pode ser inferior a 1,10 nem exceder 1,30.
durante o exercício, ela deve criar pontos altos e dinâmicos com elementos acrobáticos e ginásticos de diferentes grupos. Tem que tomar cuidado aí com o equilíbrio. Variações no ritmo entre movimentos rápidos e lentos, para frente, lado e para trás. E aí a Caroline Molinari tem que criar também uma mudança no trabalho próximo e ainda afastado da trave. Já a preparação para a saída. O mortal. A torcida gosta, Bruno. Gosta, e saiu a nota da Ana Paula. Ana Paula que não saiu de 10, que a Luísa falou que ia sair de 10. Essa daí foi a série que ela fez nos Jogos da Juventude, e lá no nível daquele campeonato saía valendo 10. Aqui num campeonato com nível muito maior sai com 9,30. Ela terminou com 8,950, e a Caroline Molinari terminou a sua apresentação. Uma bela saída cravada, mas durante a apresentação ela teve alguns probleminhas de equilíbrio, né, Luísa? Isso faz com que o todo, né, a apresentação geral da série sofra alguma despontuação, mas o importante também é que ela não caiu, e isso na trave é o que conta. Ela vai ter uma média boa e vai ajudar a equipe. Tá aí, então, o Brasil encaminhando firme para conseguir essa medalha de ouro. Computados 3 aparelhos, a classificação mostra o Brasil em primeiro com 106,625, a Argentina já muito longe com 101,350 na segunda colocação, e o Equador em terceiro com 87,825. É o Brasil praticamente já conquistando a medalha de ouro por equipes. Teremos agora a Camila Comim, a penúltima ginasta brasileira a se apresentar nessa competição por equipes, e também a soma no individual. Aí se preparando a Camila Comim. Camila Comim, que tem 1,55 m de estatura, pesa 45 quilos. Ela que justamente foi medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá, em 99. Juntamente com a equipe brasileira, que muitos pensavam, muitos diziam que não iria evoluir tanto. E aí o Brasil conseguindo com a Daniela Hipólito a prata no Mundial, e a Daiane dos Santos, que teve o problema da contusão, justamente no dia 18 de julho. Daiane dos Santos, que foi 5ª colocada no Mundial. Portanto, o Brasil colocando 2 ginastas entre as 5 melhores do mundo. Aí vai a Camila Comim para a entrada na trave de equilíbrio. Exercício onde as transições são fundamentais, com pontos altos e dinâmicos. Recuperou o equilíbrio ali a Camila Comim. Aí as variações, os elementos acrobáticos.
parada e a preparação aí. Já nas variações de ritmo entre rápido e lento. Já a preparação para a saída aí. Recuperou o equilíbrio ali na aterrissagem com um pequeno vacilo a Camila Comim, Bruno. Exatamente, Camila Comim tendo dificuldades também na trave, principalmente com o equilíbrio. A gente tem que lembrar sempre que é um exercício sem dúvida muito difícil, né, Luísa? Aí a gente está vendo um momento em que ela teve o primeiro desequilíbrio, compromete também a apresentação, né? Ela talvez precisasse de um tempinho a mais para se recuperar, né, das paralelas, e ela teve muitos pequenos desequilíbrios. Isso vai afetar a nota final dela, e ela perdeu muitas ligações entre os saltos ginásticos. Ela não fez a ligação direta, então não só foi descontada pelo desequilíbrio, como também foi descontada pela falta de bonificação. Está visivelmente decepcionada a Camila Comim, recebendo o apoio das outras competidoras quando vem então a Daniela Hipólito agora para o seu exercício de trave. E justamente o encerramento da participação das mulheres do Brasil nesse primeiro dia das competições de ginástica nos Jogos Sul-Americanos. Jogos Sul-Americanos Brasil 2002. Clipe Mania. Hoje, 8h30 da noite. Aí a Daniela Hipólito, vale lembrar também que junto com o Bruno, depois do exercício, teremos também o técnico dela, o Ricardo Pereira, que realmente fez um grande trabalho com a Daniela Hipólito. Ricardo Pereira, que trabalhou duro com a Daniela Hipólito, e a Luísa Parente, né, que justamente acabou fazendo com que surgissem essas ginastas. Vale lembrar também que a Daniela Hipólito sempre se encantou antes das Olimpíadas com as apresentações em VT da Nádia Comaneci. Sempre aquela história da Olimpíada que a gente passa normalmente na Band e agora no Band Esportes, e também se encantava com as apresentações da Luísa Parente. Está aí, Daniela Hipólito. Na trave de equilíbrio ela tem entre 1 minuto e 10 e 1 minuto e 30 para a execução do seu exercício. Trave de equilíbrio agora que já não gera pressão para ginastas brasileiras e muito menos para Daniela Hipólito, que está num nível totalmente diferenciado com relação às competidoras desses Jogos Sul-Americanos. O Mortal recuperou o equilíbrio. E a força, o esforço da Daniela Hipólito justamente alternando aí os movimentos lentos para os acrobáticos e a saída. Encerrada a primeira parte da competição. Tá aí a festa do Brasil e da Daniela Hipólito.